Ângelo, ouvindo o prefeito aqui de Campinas, Dário Saad. A gente segue com essa situação e falando sobre este assunto, porque estamos em contato neste exato momento com o secretário de Saúde aqui de Campinas, Lair Zambon, a quem a gente agradece esse contato, também essa gentileza de poder atender aqui a CBN Campinas. Sei que o senhor estava dentro de uma reunião exatamente do comitê aqui de enfrentamento à Covid-19. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Paradela, bom dia a todos. E realmente nós estamos em uma reunião, mas eu tenho já as tomadas de decisões. Então vamos lá, o que está decidido, já que o prefeito disse a decisão será técnica. Então qual é essa decisão, secretário? Como tudo que nós fizemos até agora, desde o enfrentamento à pandemia, todas as medidas são técnicas. E todos os argumentos que nós usamos em relação a manter a máscara em crianças, elas se mantêm. Todos os problemas estão aí. Nós estamos numa fase de sazonabilidade importante, em que eu gostaria de citar 3 argumentos que eu acho importantes em relação a manter a máscara, que foi a indicação do comitê. O primeiro, claramente, como nós não tivemos sazonabilidade durante 2021, nós tivemos um aumento de crianças suscetíveis à infecção, que eu acho que é uma coisa importante e, por isso, eu acho que é um argumento importante de se manter. Nós sabíamos que seria difícil essa fase que nós estamos passando em crianças. A segunda, infelizmente, está relacionada com a baixa dose de vacinação em criança, principalmente quando se compara com o município de São Paulo. A terceira, que é um argumento usado pelo vereador que nós também comungamos, é o fato de ir para a escola é obrigatório. Então, ir para a festa, para shopping, não é obrigatório você ir. Então, é uma opção. Como em relação às escolas, as crianças têm muito contato, principalmente essas crianças maiores de 5 anos, têm muitos irmãos menores de 2 anos, que é onde está o nosso grande problema hoje, por isso que nós também mantivemos a máscara. Esses são 3 argumentos, tem muito mais, mas eu acho que são 3 mais importantes. Fora isso, eu gostaria de citar que tem muitos municípios voltando atrás e tornando a máscara obrigatória em escola para crianças. Muitas escolas estão fazendo isso em São Paulo por si só. Então, ou seja, foi uma medida técnica e, do nosso ponto de vista do comitê, ela é acertada. Então, nós manteremos a indicativo de máscara. Então, vamos lá fazer aqui a manchete, não? Máscaras mantidas, apesar aí desse projeto ser aprovado na Câmara de Campinas, as máscaras serão obrigatórias, continuarão obrigatórias nas escolas aqui da cidade de Campinas para as crianças. Isso, essa decisão vai até o fim da pandemia, se não me engano, é no dia 22 de maio, mas a partir daí nós teremos que tomar uma decisão junto ao prefeito, do ponto de vista com o que nós vamos decidir. Mas, de qualquer maneira, até o decreto do fim da pandemia, a indicativa de máscara está tomada. Muitos vereadores, e principalmente o autor do projeto, né, Marcelo Silva, falava sobre essa situação. As máscaras são mantidas, as crianças têm que continuar utilizando nas escolas, como o senhor mesmo disse, a escola é uma coisa obrigatória, esse é um ponto, mas o ponto que ele colocou por várias vezes lá no plenário é que, no momento, a gente tem, claro, as UTIs lotadas. Campinas está praticamente sem UTI para infantil e passa, né, por uma fila, infelizmente, de crianças buscando atendimento nas enfermarias por causa de doenças respiratórias, mas essas doenças, não, dentro delas, não tem a Covid-19, ou um número expressivo por causa da Covid-19. São doenças antigas e que antigamente não se utilizava esse tipo de proteção e está usando agora. Esse é um argumento que está sendo utilizado. Bom, esse argumento ele cai, né? Primeiro que hoje nós temos 6 crianças internadas por Covid no município. Ou seja, como essa doença ela tem uma incerteza muito grande, todo o curso dela foi por incerteza, nós temos que estar muito preocupados se essa pandemia ainda não vai chegar nas crianças. Hoje, por exemplo, nós temos 8
confirmados em escolas e temos 38 escolas em investigação de surto para a Covid. Ou seja, não é uma situação simples, e esse é mais um motivo para a gente se manter a máscara. Mas fora isso, nós nunca usamos somente a Covid para indicativa de máscara. Nós usamos para todo o quadro de respiratório que as crianças podem ter e podem levar para as crianças menores de 2 anos. Então esse foi o nosso grande argumento no sentido de indicar máscara. De qualquer maneira, eu acho que parece claro hoje que muitas escolas estão voltando. Algumas cidades têm nos procurado no sentido de confirmar e de tirar dúvidas. Muitas escolas hoje realmente também estão indicando o voto de máscara, principalmente em São Paulo. Secretário, como é que está o número aqui por Campinas? Exatamente, porque no ano passado nós tivemos, né, surtos em escolas na retomada das aulas presenciais e até um determinado momento precisaram as aulas voltarem ao movimento remoto. Como é que está essa situação aqui por Campinas neste ano? Bom, em relação a... Bom, Campinas ele teve uma taxa de contágio muito baixa lá no começo, lá por janeiro, fevereiro. Hoje voltou a ficar maior que 1. Hoje não, essa semana voltou a ficar maior que 1 a Covid, de 1,3, que é preocupante. Só que nós, em adulto, nós não temos internação, o que mostra que a vacina, sem dúvida, porque nós temos quase 97% da população vacinada entre mais de 18 anos, o que confere de pode ter a doença, mas não ter a gravidade. Mas, de qualquer maneira, a taxa de contágio voltou a aumentar na cidade de Campinas e eu acho que também deve ter voltado em todo o estado de São Paulo. E, secretário, o senhor falou que temos hoje 6 crianças internadas por causa de Covid, né? Ontem no boletim eram 3 adultos, ou seja, a gente tem mais crianças por Covid do que adultos. Na verdade, são 3 crianças, 3 no sistema privado, 3 no sistema público, e elas estão relativamente bem, estão em enfermaria, nenhuma em UTI. Mas, de qualquer maneira, é muito preocupante, né? Eu acho que talvez seja o maior número que nós já tivemos. E esse surto em escolas também tem nos deixado muito preocupados. Tem 38 escolas em investigação de surto e 8 já confirmados de surto de Covid. Secretário, com estes números e agora a informação de ontem lá para uma capital tão importante quanto Curitiba, voltando a ter mais de 1.000 casos registrados em um único dia, volta a preocupar, como o senhor mesmo citou, está subindo e o número aqui de infecção acima de 1, volta a preocupar a Covid? Volta a preocupar e muito, mas o fato de Campinas ser uma cidade que vacinou e vacinou bem, a minha impressão é que hoje deve ter muito mais casos que nós estamos notificando, porque as pessoas não estão notificando a nossa vigilância. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, o número de casos, elas aumentaram. Nós temos uma percepção clara que aumentaram. Felizmente, elas não estão se traduzindo em internação, principalmente em internação em UTI. O que mostra que, sem dúvida nenhuma, a vacina funciona. Eu queria chamar a atenção das pessoas que a nossa terceira dose, a dose de reforço, está abaixo, está muito baixa. Eu gostaria que as pessoas procurarem para fazer essa dose de reforço, porque ela é importante nesse momento. Isso que já estamos até com a 4ª dose, né, aberta para o público mais idoso, né? Isso. Que é o público mais que tem mais perigo de adoecer do ponto de vista assim, de gravidade, né? E, secretário, continua decepcionando essa vacinação em crianças e adolescentes? Acho que todo mundo que tem um senso público deve estar decepcionado com Campinas em relação à vacinação infantil, né? Eu acho que é lastimável o que está acontecendo, principalmente essas campanhas que houveram contra a vacinação em criança.
todas as patologias, nós não tivemos nenhuma complicação de miocardite em Campinas, não tivemos nenhuma, nada. Então, fica difícil você justificar uma cidade tão pujante, tão dinâmica, com um monte de mais de 17 universidades, um monte de centros de pesquisa, uma população bastante inteligente, tem uma baixa dose de vacinação em criança. Só para a gente finalizar também, decepciona também o governo do estado, que, como disse o prefeito também Dário Saad agora há pouco, ainda não respondeu esse pedido por mais leitos na nossa região? Paradela, nós estamos, nesses últimos 10 anos, não houve muito investimento na saúde, principalmente em relação ao governo federal e ao governo estadual. A última coisa que aconteceu numa região que cresceu muito foi o Hospital Estadual Sumaré. Foi em 2000 a inauguração. Depois de lá, o que nós tivemos de importante? Temos um ano que exatamente precisamos, não tem uma importância do ponto de vista para a cidade. Então, pouco se investiu em outros hospitais da região, de cidade. Ou seja, a meu ver, estou há um longo tempo nesse caminho, eu acho que o investimento de saúde se faz mais que necessário nesse momento, nessa região, porque houve um muito maior crescimento, muita gente perdendo convênio por conta do empobrecimento da população, muita gente mais dependendo do SUS, ou seja, tem que haver uma medida do governo estadual, do governo federal e também nossa, municipal, no sentido de melhorar essa situação. Secretário de Saúde, Lair Zambon, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder estar dando essas informações e também trazendo aqui em primeira mão essa decisão pela manutenção do uso de máscaras nas escolas em Campinas. Eu que agradeço novamente a você CBN, particularmente a você, Paradela, porque realmente essa luta ela é difícil, mas vai ser vencida. São 10h54, entrevista aí com o secretário Lair Zambon, essa manutenção então do uso de máscaras nas escolas, decisão feita aí pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, decisão que está sendo tomada neste exato instante, o secretário que por muita gentileza nos atendeu aí durante esta reunião, mas trazendo em primeira mão então a decisão de trazer essas informações técnicas, como disse o prefeito. Vai seguir o que a parte técnica sugerir. E a sugestão, então, da parte técnica é pela manutenção do uso de máscaras nas escolas aqui da cidade. CBN Campinas.